Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Luke. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone. Maravilha, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número 259. Tudo bem com vocês? Você se perguntou se a gente era amigo? Foi isso mesmo que entendi? Ele hesitou, meus amigos. Não, sei lá, eu não sei. Eu ia falar galera, mas tipo, eu não sou youtuber pra fazer isso. Então eu só falei meus amigos. Não tinha que ter um ponto de interrogação nisso, tá ok? Tudo bem com vocês? Beleza. Beleza. Estão passando bem essa semana? Sim. Não responde, deixa pra lá. Vamos. Essa pergunta não precisa de resposta. Não precisa mais disso, não. Olha, quer saber? Não importa. Porque se tava ruim, se você tá depressivo com alguma coisa, não tem problema, porque vai melhorar agora, que a gente tá fazendo um programa clássico do Mangá ao Quadrado, né? O que significa um programa clássico? Significa que é um programa que não é um quadro, é só uma ideia, algum conceito que a gente pensou, quer saber, rende um programa. A gente pode falar um bom tempo sobre como isso se comunica com mangás. E como todo mundo que já viu baixou, o título, eu tô novamente em dúvida em qual vai ser, mas ou vai ser só hipsters, ou vai ser hipsteragem. Eu gosto um pouquinho do tom mais nacional que tem hipsteragem. Eu jurava que ia ser Síndrome de Underground. Eu achei que ia ser isso. Pode ser Síndrome do Underground também. Eu achei que a gente tava no você, mangá e o hipsterismo. Olha, poderia ser também. você vê que o Judeu fala de podcast clássico e quando você vê que a gente não sabe nem como dar um nome pro negócio, é que você sente que É o clássico. É o clássico, O histórico de podcasts que começam com eu não tenho certeza como vai chamar esse podcast. É grande. É muito grande. É grande. Mas não é difícil pensar, né? Tipo, justamente na ideia da gente comentar, da gente ser hipster, né? Da gente gostar das coisas desconhecidas, né? E é sobre isso que a gente vai conversar nesse programa. Por quê? Por que a gente busca pelo underground? Qual o sentimento que a gente tem quando algo que parece que é nosso, é pessoal, é desconhecido, vira super popular e todo mundo conhece quando tem um anime, por exemplo? Eu pensei nisso, eu pensei nessa ideia, eu pensei, quer saber se é algo interessante e relevante ao podcast até. Então, vamos conversar sobre isso. Eu queria chamar o podcast inicialmente de hipsteragem mesmo, né? E esse nome aí, essa palavra hipster, virou quase banal hoje em dia. Vocês se consideram hipsters? Eu não sei se isso é uma pergunta boa ou não. Bom, de mangá especificamente. De mangá especificamente, assim. Teve uma época que, tipo, hipster era algo bem mais específico. Sei lá, era algum tipo de tribo ou cultura, né? Era meio que um estilo de vida, né? Não era só um termo que você usava pra falar, você gosta de coisa desconhecida ou... O conceito de gostar de coisa desconhecida era o que identificava a pessoa. Tipo, todo o rolê dela era isso, independente de qual mídia. Mas aqui a gente tá focando especificamente em uma, né? Sim. Vocês acham que vocês são pessoas que, no geral, gostam de mangás desconhecidos? Então... Eu ia te devolver a pergunta perguntando o que é hipster? É gostar de mangás desconhecidos, é isso? Eu diria, um hipster de mangá é uma pessoa que gosta de mangá desconhecido. É porque eu acho que tem dois eixos dessa discussão. A primeira é justamente gostar de coisas desconhecidas, eu acho que nessa tá todo mundo ok, mas tem o inverso disso, que é reclamar de coisas populares, que acho que é muito relevante para esse termo. Ok. Eles andam juntos, mas não são a mesma coisa. E eu não acho que eu reclamo de coisas populares, pelo contrário, mas ao mesmo tempo acho muita coisa que eu gosto é bem desconhecida, pelo menos em mangás, né? Não em outras mídias. E isso que ainda por cima tem mais um adendo que daria pra fazer, que é vocês gostam de coisas desconhecidas por elas serem desconhecidas, né? Esse é um adendo ainda mais que tem aí. Mas, tipo, se a primeira pergunta é vocês gostam de coisas desconhecidas, eu acho que todo mundo aqui tem que automaticamente responder sim, né? Sim. Alguma coisa que pouca gente conhece e eu gosto, existe, eu acho. Sim, Se a pergunta for, tem coisas que você gosta que tem pouca gente conhece, a resposta é sim. Tem bastante. Tem. Vocês acham que a maioria das coisas que vocês gostam é assim? Eu acho que não, porque eu acho que a maioria das coisas não é tão desconhecida assim. Tipo... E desconhecido também
É uma palavra curiosa. Relativo. Desconhecido pra quem? Que tem mangá aqui. Meu primo que não lê mangá não conhece porque não tem anime, mas que eu vou pra qualquer roda as pessoas conhecem. Então, onde tá o desconhecido? Sim. Onde tá o desconhecido? O que é ter síndrome do underground? Se você, tipo, tem que ser um mangá que os otakus também não ouviram falar? Ou tem que ser assim, tem que não ser Dragon Ball? Mas acho que até dentro do nível otaku, você vai tendo, tipo, infinitas camadas de desconhecimento da coisa. Sim. Porque, por exemplo, se a gente for pensar... vamos pensar no gênero mais popular de quadrinhos japoneses, que é o shonen de porrada, por exemplo. Sim. O shonen de porrada, a gente tem Shonen Jump. Sim. Lá, Sim. tem o Boku no Hero, tem One Piece, teve historicamente Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros, um monte de coisa aí que todos esses nomes todo mundo já viu, provavelmente assistiu ou leu alguma coisa em algum momento da vida. Aí a gente tem Shonen Magazine, é popular, né? Fairy Tail, é popular. É o Nanatsu, é popular. Aí a gente tem Shonen Sunday. Aí a gente tem Shonen Champion. Aí a gente tem. Mas aí na Shonen Champion surge um Beastars, que é um sucesso que foi pro Netflix, que muita gente comentou até fora dos meios otakus. Aí você pensa que quando o Beastars surgiu, muita gente underground deve ter pensado, caralho, olha que mangá underground pra eu ler e falar que eu tô lendo mangá underground. Com certeza, né? Acho que sem dúvida. Esse é um outro aspecto muito relevante dessa discussão, né? Que acho que muita gente aqui viu o processo de um mangá ficar popular durante a leitura dele. Mas aí eu tô lá no meus fórum internacional falando de Disney e tem alguém perguntando, eu gosto muito de Zootopia, eu vou gostar de Beastars. Todo mundo sabe do que a pessoa tá falando. Sim. Sim. Mas acho que o ponto que eu tava querendo trazer é que, tirando os outliers aí, tirando os casos de exceção, já existe níveis de ser conhecido que é muito gradual. Entre o que é muito popular e tem o que é, tipo, sei lá, Inuyasha. É popular, mas não é, tipo, um absurdo, mas foi popular. Tem, sei lá, qualquer coisa da Shonen Sunday, o que é o Mag? O Mag foi bem popular. Mag foi. Vai ter alguma coisa aí. Tem tão não conhecido que eu não sei nem o que tá saindo na Sunday. Tá saindo o mangá da mulher de Claymore lá, Ariadne in the Blue Sky. Esse eu não sei qual é, não. Sunday tem um da Rumiko de Exorcismo. Mal, chama. Mal. Então, pensando que existem essa graduação, a gente pensar em, tipo, o que é desconhecido? A partir de qual desses níveis, supondo que a gente está separando por revista e isso é o suficiente, qual das revistas passa a ser, não, isso é daqui pra baixo é desconhecido. Vendeu menos que a Shonen Champion é desconhecida, não, obviamente dá um número pra se algo é desconhecido ou não, é uma missão automaticamente falha, porque sempre vai ter uma exceção aí. Não, mas isso aqui vendeu menos, mas todo mundo conhece, ou alguma coisa assim. Eu acho que no Japão isso poderia dar certo, porque a gente tipo, no Japão eles são realmente, como eles acessam as revistas, eles compram o negócio. E a gente não compra as revistas pra ler. A gente, por acaso, de uma forma mais ou menos relativa à popularidade dela no Japão, tem acesso às coisas dela. Mas não é uma relação 1 para 1. Então fica meio difícil julgar assim, eu acho. Eu acho que, antes de mais nada, é um sentimento. Se a gente tá tentando querer definir o que é desconhecido ou não. Se essa é a primeira etapa desse podcast, é defender, mas o que é desconhecido? O que é underground, né? O que é mangá de hipster? É um sentimento. E aí varia de cada pessoa para cada pessoa, dependendo do ciclo social que ela tá. Sim, acho que varia dentro do contexto também, mesmo na Jump. Que o Estranho falou como primeiro, por exemplo, eu tô lendo Act-Age, que é um mangá popularzinho até, tipo, mais do que muita outra coisa que eu tô lendo. Mas dentro do contexto Shonen Jump, é um dos menos conhecidos dali. Sim. Então ele tem uma aura underground por ele estar colocado num cenário em que ele é uma das coisas menos conhecidas. Quando vocês começaram a ler mangá e aí vocês descobriram, depois de ler os clássicos ali, clássicos que todo mundo começa, eu quero dizer, tipo Naruto, One Piece, Bleach, seja lá o que for, e aí vocês descobriram, sei lá, o primeiro senenzão de vocês, comigo foi Berserk, e eu lembro do meu mindset na época pensando que eu tô descobrindo um tesouro perdido aqui, tipo uma gema, né? Tipo, caraca, ninguém conhece isso aqui, é a melhor coisa do mundo. E hoje em dia eu olho pra trás e, tipo, o Berserk é a coisa mais mainstream do mundo, né? Não tem popular pra caralho. Quando eu saí do círculo One Piece, Naruto, Bleach, pensei, agora tem que achar um mangá que seja
não seja essas coisa clássica. Primeiro me recomendaram Battle Royale, mas é porque todos meus amigos estavam lendo na época, então... Mas aí, no mesmo scanlator que escaneava o Battle Royale, escaneava o Death Note. E esse eu li e pensei, caralho, olha essa coisa que eu tô descobrindo aqui. Esse não popular, esse completamente fora da curva. Gibi pra adulto. Sim. Esse sem nenzão aqui da Note, né? Eu penso que eu devo ter passado por isso em algum momento, mas eu não consigo lembrar de especificamente esse sentimento de caralho, descobri um negócio aqui foda. Normalmente a minha reação era, caralho, como ninguém me falou disso até agora? Tipo, onde estavam as pessoas que ninguém me falou disso? Eu lembro claramente de quando eu vi páginas soltas de Kokou no Hito no mangá Helpers, e eu fui atrás de ler, e era a coisa mais maravilhosa que eu já tinha lido até aquele momento. E eu ficava, como é possível que ninguém tá falando disso aqui? Isso aqui é maravilhoso, é incrível. E permanece sendo incrível, muito mais popular do que era na época que eu li, que eu comecei a ler, mas ao longo da minha leitura ele foi se tornando mais popular, mas ainda assim popular em nicho. Porque, né, ninguém fora do é mangá de hipster ainda, Kokou no Hito. Sim. Ler mangá seinen online na internet em inglês é um nicho muito específico. Que essas pessoas que leram. Porque não chegou em nenhuma licenciamento. Então... Kokou no Hito ainda é super. Pum Pum, por outro lado, já passou dessa barreira bastante. Pum Pum já popularizou. Ok, então, se tem... Esse é um bom ponto, então. Se tem esse sentimento inicial de, tipo, descobri isso aqui, né? Tipo, ou pelo menos, como é que ninguém nunca me falou desse negócio aqui? Esse sentimento meio que é acidental, né? Tipo, eu sem querer descobri, justamente porque ninguém me falou. Vocês conseguem pensar que hoje em dia vocês ativamente procuram coisas que ninguém conhece? Sim. Não. Inclusive, o que você estava comentando desse sentimento de descoberta, eu não lembro exatamente mangás que me fizeram isso, mas eu lembro muito bem desse sentimento. Eu tô lendo um negócio que eu pensava, caralho, eu tô, tipo, desenterrando um baú escondido aqui. Esse negócio nem parece que deveria estar existindo, porque tá tão fora da realidade antiga de mangás que eu lia, sabe? Só que aí chega um tempo, quando você já tá conhecendo a mídia, que você não... Mesmo que você não tenha lido tudo, pelo menos eu conheço muita coisa, eu sei que mangás eles são. Eu não leio... É difícil pensar no exemplo de mangá que eu não li, mas... eu não leio Golden Kamuy, por exemplo, mas eu sei que Golden Kamuy é um mangá relativamente popular dentro dos mangás seinen atualmente. Sim. Mas, tipo... E tem vários outros mangás assim. Então, quando eu vou ler esse mangá, ele não dá mais essa sensação de descoberta, porque eu meio que sei o que eles são. Tipo, eu não sei o que eles são de verdade, porque eu não li, mas eles estão dentro da minha mente. Então, eu quero descobrir algo que vai ser totalmente uma surpresa pra mim, sabe? Eu quero cavucar o mangá update pra ver algo que eu nunca vi na minha vida antes, e, portanto, eu não vou ter expectativa anterior. Não vai ter aquele mangá que eu visualizei na minha mente antes de eu começar a ler. E é por isso que eu passo todo dia da minha vida entrando no mangá update, basicamente. Porque tem essa diversão de você encontrar um negócio que você nunca tinha visto nem ninguém falar antes, pra você criar uma expectativa do que ele era. Eu quero ouvir do seu não, Iso, porque você responde não a essa pergunta, mas eu compartilho com o Luke esse sentimento de, tipo, a minha perspectiva talvez é de que eu quero contar pras pessoas, tipo, eu quero ser o cara que, tipo, eu quero descobrir, sabe? Quer ser o embaixador daquele gibi ali. Eu quero ser o cara que descobriu ele, mas eu não quero que muita gente descubra também, talvez a gente vai entrar nisso depois. Mas, eu adoro descobrir coisas escondidas aí, que tipo, ninguém tá falando disso, eu vou ser o primeiro a falar. E sempre, claro que você nunca é o primeiro a falar, porque... Sim, você descobriu de alguém. A grande verdade é que quem descobriu é o Scanlator, que sabia japonês, leu o mangá que ninguém... Se eu não traduzir isso, o mundo não vai saber. Exato. Esse cara descobriu o mangá. E o Scan não descobriu também, porque quem descobriu... alguém lá no Japão que leu. É quem escreveu, a verdade é isso aí. Não, quem escreveu, né? Porque alguém quem escreveu, beleza, mas tipo, alguém um dia pegou uma revista, olhou aquilo e falou, uou, e aí foi lá, arrancou as páginas, colocou na internet. Mas no que tange a gente, no que tange, sei lá, o nosso descobrimento, eu acho que... O que cabe a nós descobrir, onde está em nosso poder. Você diz aí, você respondeu não, Iso. Eu respondi não. Se você ativamente busca coisas desconhecidas, por que não? Porque eu gosto quando minha experiência de leitora é coletiva. Você tem uma coisa, e vocês são as vítimas, mas que eu odeio é estar gostando de um mangá e não ter ninguém com quem eu possa conversar sobre o último capítulo que eu li.
Aí eu vejo todo que eu conheço e tento obrigar todo mundo a ler pra poder falar. Pra mim não é uma experiência. Eu não quero que seja individual. Eu chego aos atuais do mangá, eu quero que isso tenha um subreddit, eu quero que isso tenha uma wikia. Não, sim. Eu fico inconformado de eu estar nos atuais de mangá e eu não poder fazer parte 2 que é passar o dia inteiro na internet só achando mais fã. Eu não discordo disso. É até meio paradoxal com minha relação com mangás, mas eu também quero muito que todo mundo tenha detalhado o mangá especificamente para eu poder ter informações, ter vídeos, ter páginas e poder ter material para entender a história mais profundamente. Adoro ter uma wiki muito bem elaborada para o mangá que eu li. Mais do que paradoxal, acho que é quase egoísta, sabe? Porque eu quero que eu descubra, mas assim que eu descobrir, eu quero que todo mundo que eu me importe leia. Mas não todo mundo, só todo mundo que eu me importe, tá ok? Eu tô ok com... Eu acho que nessa eu não tô que nem você, eu tô ok com o mangá ficar super popular. Mas eu quero que o meu grupo saiba que foi eu que apareci esse mangá pra eles. Okay. No resto do mundo, tudo bem. Eu quero que todo mundo leia. Tipo, eu quero que o Iso sempre saiba que foi eu que recomendei Kaguya pra ele. Que fica mangá popular antes. Mas eu quero que o Iso saiba que foi eu que recomendei pra ele. Bom, se você está usando Kaguya como exemplo, eu quero falar que eu que recomendei esse mangá aqui quando não tinha nem 5 capítulos, ok? Então, sim, claro. Ok? Sou eu. Você, estranho, diz aí, você acha que você ativamente busca mangá desconhecido? Eu acho que eu não busco mangá desconhecido per se, mas eu acho que o tipo de busca que eu faço, ele tem muito a ver com experiências anteriores. Eu tava refletindo um pouco sobre quadrinhos, de forma geral, e aí mangás também, tipo, me impactaram muito, assim, que eu gostei muito e que foram muito significativos na minha vida. E muitos deles... Quando eu li, eles não eram muito populares. Eles podem ter se tornado depois, ou eram populares em algum nicho. Mas eu acho que, de forma geral, quando é um quadrinho que me impacta bastante, é difícil ele ser o mainstream. É difícil ele ser o que tá todo mundo falando. Não é uma questão de preconceito que o que é popular não é bom. Mas é que, historicamente, pra mim, estatisticamente, quando eu fui impactado por leituras, era quando, sei lá, eu li The Music of Mary e tinha ninguém que falava de Music of Mary. Tinha o post do judeu ateu só no Mangás Underground. Era só isso que existia do mangá. E 3 pessoas na comunidade do Orkut que falavam. Quando eu comecei a ler Spirit Circle, tinha 5 pessoas falando, sabe? Quando eu li Solanin, eu não conhecia ninguém que tinha lido Solanin. Eu comprei online porque estava em promoção no Book Depository. Eu nem sabia que existia Inio Asano na época. Então, por ter esse histórico de que o que me causa melhores sensações de leitura são coisas que não estão falando, eu acho que é por causa disso que eu busco algo diferente. Então, sempre que eu vejo, sei lá, sai listas dos mangás indicados do Mangá Taisho, que normalmente tem muita coisa que tem um ou outro scan ali, mas ninguém tá dando muita atenção, porque nunca fez muito sucesso, mas provavelmente é muito bom, porque a gente viu que historicamente o Mangá Taisho recomenda coisa boa mesmo. Sim. E aí é muito natural pra mim falar assim, ok, eu vou ler as coisas que estão indicadas no Mangá Taisho, porque a chance de sair uma coisa muito boa daí é grande, historicamente. Então, eu acho que é mais uma questão de buscar um padrão, e aí eu acabo caindo nas coisas mais desconhecidas, porque essas são, historicamente, histórias que funcionam melhor pra mim. Vamos aprofundar isso um pouquinho, então. Eu gosto desse caminho de conversa. Vocês acham que... Bom, 2 perguntas, talvez, então. Vocês acham que... Vocês acham que vocês são parecidos com o Estranho nesse sentido de que as coisas que vocês mais amam, mais afetam vocês, as suas obras favoritas, são desconhecidas também, pelo menos inicialmente? E a segunda pergunta é meio que... Por quê? Meio que vocês acham que talvez tenha alguma coisa inerente em algo que é muito popular não ser tão interessante em algum nível? Então, tem algo inerente na popularidade massiva de alguma coisa tornar menos interessante para vocês? Você fez uma pergunta interessante porque eu posso dar uma resposta controversa. Mas posso prever? Já vai aparecer um pizza aqui nesse meu podcast. Precisamente, porque eu quero falar sobre uma época, e essa época era lá 2004, em que Naruto Bleach tinha traduzido, tinha um site chamado Project, era fácil achar o anime lá. Aí você ia falar de One Piece e já vinha aquela hora de... Aí vinha falar do mangá que ninguém lê. E de fato de fato, assim, eu conheci o One Piece quando saiu pela Conrad, mas quando a Conrad lançou o One Piece não tinha sequer os números, nada perto dos números ao qual o mangá é associado.
O primeiro vez que ele bateu um recorde de vendas, a Conrad já tava, sei lá, faz meses lançando o mangá. E apareceu no próprio mangá, esse mês o mangá bateu um recorde, quem diria? Então, eu peguei a experiência de achar que o One Piece era um mangá que era muito diferente de Naruto e Bleach por não ser popular. Só que agora ele é hiper popular. Incrivelmente popular. É ridículo sequer cogitar uma realidade que você pode falar que One Piece não é a coisa mais mainstream do mundo. E não é só entre sei lá, online, sei lá, leitores de mangá no geral. Acho que One Piece é um dos, e mais se que não isso, o mais popular no Brasil mesmo. Não leitores de mangá sabem que existe One Piece e que One Piece é sinônimo de alta popularidade. Sim. Mas, então, ao mesmo tempo que eu já qualifiquei a qualidade de One Piece como a causa de sua não popularidade, tipo, obviamente Naruto e Bleach são mangás muito mais fáceis de cair. Hoje eu acho que isso foi uma das grandes falácias da minha adolescência de jovem pseudo-otário. E tento ver se essa falácia não pode se aplicar para mangás atuais mesmo, se o quanto são mangás que não são simplesmente mal divulgados, assim, quanto precisaria de muito pouco para um mangá muito underground não ser muito popular, assim, quanto precisaria só da recomendação do influencer certo. Ok. Você levanta bons pontos aí, desculpa. Você levanta bons pontos aí, Iso, porque a minha resposta para minha própria pergunta automática é meio que coisas desconhecidas vão sempre afetar mais as pessoas, porque se ela é desconhecida é porque ela é mais focada, sabe? Então se você gostou muito de algo que é muito desconhecido é porque, tipo, ela meio que, entre aspas, foi feita pra você, sabe? E não vai afetar muito mais gente porque não foi feito pra tanta gente, sabe? Sim. Mas eu não sei, ao mesmo tempo que essa é a minha resposta automática, eu acho que tem alguma verdade no que você diz. E em algum nível menor, um mangá que eu acho que eu passei pelo mesmo processo que você passou com One Piece foi Oyasumi Pum Pum. Que é um mangá que acho que a maioria aqui leu quando, sei lá, era conhecidinho, mas era um sucessinho cult, sabe? Era conhecido, tipo, dentro daquele nicho super específico, mangá seinen, Leiscan, daqueles leitores mais conhecidos. Quando você pensava em mangá seinen fora da primeira camada, assim, sei lá, fora, tipo, Berserk, Gantz, essas coisas, quando você ia pra aquelas coisas um pouco mais de nicho, comparando nos primeiros, mas isso já era muito longe. Tipo. Mas sei lá, não era nem tão popular quanto um Urasawa da vida, sabe? Sim, uma coisa assim. Eu coloco o Urasawa nos primeiros. Sim. E eu, sei lá, quando eu terminei de ler, eu nunca pensei. Ele não é um One Piece, obviamente, né? Mas eu nunca achei que ele tinha o potencial de ter o alcance que ele teve no final das contas, sabe? Porque pra mim é uma obra que tem uma temática tão específica, mas no final das contas ela é bem mais universal do que parece, né? Sim. Tipo, ela é um assunto que no final das contas, realmente, faltou só as pessoas comentarem mais. E as pessoas comentaram tanto da obra que ela, de fato, virou bem popular. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com parte do que o Estranho falou. No sentido de que eu acho, e aí é uma visão meio minha de o que eu valorizo ou não quando eu tô lendo uma história, qualquer mídia, que quanto mais riscos o mangá toma, maiores as chances dele igualmente atingir algum ponto de excelência e de não agradar todo mundo. E acho que são coisas que caminham muito lado a lado. E isso tem a ver com não ter popularidade, assim. E para caminhos não fáceis, que obviamente atraem menos curiosidades. É curioso. É uma linha tênue. Você disse tudo aí pra mim. É difícil falar. No fundo, eu acho que eu ainda acredito que não tem que se agradar todo mundo, é porque é ruim. Tem que desagradar algumas pessoas, não é possível. Eu acho que... Bom, tá. Eu concordo com os dois, tipo, em partes. E eu acho que nem o Judeu acha que, no geral, pra algo ser super popular, ele acaba tendo que ser muito mais amplo e, portanto, tipo, ser algo que quase todo mundo vai gostar, mas menos gente vai realmente amar profundamente. Eu consigo ver claramente esse conflito interno das obras, sabe? Que ou pra você tem que ir muito específico uma pessoa, você acaba tendo que se limitar, e se você acaba atingindo muita gente e acaba não atingindo com tanta força. Pra mim isso faz sentido. Tipo, não é 100%, mas pra mim esse é um conceito geral que faz sentido.
Mas ao mesmo tempo, tipo, sempre tem, tipo, várias. Como a gente falou, tem várias escalas, e a maioria das coisas que eu realmente gosto são relativamente populares. Tem pouca coisa que é, tipo. Tirando One Piece da discussão aqui, meus mangás favoritos não são nada muito fora do padrão. São um pouco, mas, tipo, sei lá, Sketch Dance tem um mangá do Shonen Jump. É conhecido, é popular. Samidare não é muito conhecido, mas, tipo, o Mizukami é um nome, tipo, quem lê bastante mangá, todo mundo fala dele. É um mangá, todo mundo... Urasawa é Urasawa. Não são as coisas mais populares do mundo, mas também, tipo... Não é underground. Exato. Será que não é underground? Será que Eu penso, por exemplo, no Mizukami. Mizukami é muito popular no nosso círculo social aqui. Mas quem sabe quem é Mizukami? Sim, mas tipo, quem assistiu o Planet With? Ninguém assistiu o Planet With. Enfim. Eu não sei nem se. Eu não sei nem se a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast, que é já é um podcast bem de nicho, se eu falar Satoshi Mizukami, a pessoa automaticamente vai saber que é o. Sim. Que é o autor de Samidare, Spirit Circle. Assim, por ser sincero, por nome eu não reconheço normalmente. Eu por contexto sei que é aquele cara do que o Luke tá falando. Sim, não, mas eu sei, justamente. Mas é que que alguém falou aqui é que poderia esses mangás serem mais populares se alguém estivesse falando mais deles? Tipo, dentro do nosso nicho, ele é super popular porque todo mundo que fala do Mizukami realmente gosta do Mizukami. Então, tipo, não é como se ele estivesse exatamente fazendo esse tipo de coisa que atingiu pessoas específicas e outras não, porque basicamente a maioria das pessoas que ele atingiu de verdade, só que ele não chegou muito longe. Inclusive as obras do Mizukami evocam o sentimento de, tipo, por que isso aqui não é mais popular, né? Tipo, pois é. Se tivesse mais divulgação, todo mundo ia gostar de Spirit Circle e Lucifer e o Martelo, né? Olha, Lucifer e o Martelo, o anime certo tornaria um dos maiores clássicos. Sim, só precisa ter saído do anime certo na época certa. Eu não todo tenho mundo ia falar o tempo todo. Você, Estranho, você que meio que surgiu com esse caminho pra conversa, você acha que você consegue tirar um porquê? Tipo, obras mais desconhecidas te afetam mais? Eu acho que o raciocínio é bem próximo do que o Iso citou, de que não é que ele inerentemente é melhor, mas eu acho que ao você não ser tão popular, no nosso histórico de popularidade, normalmente você precisa atingir acertar alguns públicos-alvos para você atingir um nível de popularidade muito alto. Você tem que atingir muitos públicos-alvos, na verdade, para isso funcionar, porque cada pessoa tem um gosto, então cada um vai querer uma coisa, e para você fechar várias dessas caixinhas, você tem que acaba seguindo um caminho muito padronizado. Eu vou pôr bem entre aspas, porque existem muitas coisas populares que são muito diferentes entre si, mas elas acabam tendo algumas características mais genéricas que é para tornar um pouco mais palatável. É difícil ter um caso de algo que é muito popular e ele é muito desafiador, sabe? Tipo, ele causa sentimentos adversos dentro de você. É difícil, é um caso raro. Então, eu acho que quando você caminha na direção de algo que pode desagradar muitas pessoas ou não agradar muitas pessoas, você está se arriscando mais, você está trazendo possibilidade. E quando você se arrisca mais, a chance de você fazer algo muito bom em cima disso é maior, né? É o risco e recompensa, né? Quando você arrisca muito, a recompensa é muito boa. Eu não sei se eu tô desviando a conversa demais, mas é até curioso. Pra mim, essa ideia de popular e impopular talvez se transmite um pouco na ideia de que são poucos os mangás que tipo, tem incrível apelo enorme pro público e também um apreço grande da crítica, sabe? Tipo, de cabeça, sei lá, só Fullmetal Alchemist e alguns outros, sabe? De grande apelo mesmo. Eu tenho essa impressão mais pra mangás do que outras mídias, sabe? Filmes. Tipo, tem muitos filmes que tem um grande apelo e também muito validados pela crítica. Mangá parece que são poucos por aí. Acho que até porque o conceito de crítica de mangá é tão mais tipo, difuso do que e fica difícil. Você não tem como. Você não consegue criar um canon de mangá exatamente que nem tipo, pessoas fazem pra filmes. Assim, filme tem crítico profissional. Quem é crítico profissional de mangá? Pior que até existe, mas tipo, não tem o nível de respaldo também. Tipo, escreve pro Anime News Network e você. Assim, quem de cada país seria convidado pro Cannes dos mangás pra cada um dar uma nota pro mangá?
Aí tá lá, um crítico de mangá francês, um brasileiro. E quem seriam essas pessoas? Bom, brasileiro é o Mangá ao Quadrado, obviamente, né? Não tem ninguém melhor que a gente pra falar sobre isso. Não, Melhor assim, gabaritado. Claro que é. Eu tô desviando um pouquinho da conversa aqui. Deixa eu voltar, então, um pouquinho agora pra síndrome de underground mesmo. Porque se a gente tá comentando aqui que da gente gostar ou não de coisas desconhecidas, um fenômeno que eventualmente acontece para todo mundo que descobre alguma coisa que ela acha que é desconhecida, é isso aí que você já comentou, Iso, que vira muito popular do nada, né? Ignorando One Piece por enquanto. Não, nem tem por que falar de One Piece nessa parte. Vocês tiveram a experiência... Pra mim, obviamente, sim. É por isso que eu tô levantando essa pergunta. Mas vocês já tiveram experiência de tipo, algo que vocês descobriram, apresentaram pra um amigo de vocês, algum mangá, né? E aí, tipo, era algo de vocês, era algo do grupinho de vocês que conheciam. E aí, sei lá, teve um anime e aí explodiu de popularidade e meio que, sei lá, perdeu um pouquinho a graça o mangá. Tira um pouquinho do brilho da história quando fica muito popular, na opinião de vocês, em algum nível? Eu não acho que tira o brilho da história. Eu só acho que às vezes é um pouco frustrante quando isso acontece comigo. Eu tava falando disso antes. Por que vocês não deram atenção antes, quando eu tava falando disso? Por que precisou ter um anime e todo mundo tá falando disso? Pra quem eu recomendo diretamente, essa frustração que o Luke fala. Mas por outro lado, é sincero. Não tem um mangá que eu goste que eu não queria poder ir na Liberdade e ver 40 camisas desse mangá, 20 pôsteres, um monte de merchandising que eu pudesse consumir. Nossa, Sim. não, eu odio isso. Eu quero. Não tem nenhum que eu não queira ativamente que isso aconteça. Uau, não. O que eu gosto bastante desse sentido de gostar de popularidade é Wikia bem preenchida. Eu gosto. Sim, nossa. Me agrada muito uma Wiki bem preenchida. Me agrada muito uma Wiki muito bem feita. Porra, acho que a frustração recente minha foi que eu cheguei nos atuais de Talentless Nana. Não tinha Wiki. Como essa merda não tem Wiki? Nossa, é. E São duas coisas. Precisa de Wiki esse mangá. Que absurdo é esse? É uma página, é uma wiki própria e uma página no TV Tropes bem detalhada. São as duas coisas que eu sempre quero muito ver. Sim. Eu fico mais frustrado quando tem uma wiki e tem duas páginas lá e uma delas é rascunho. Essa que me incomoda mais. Eu fico frustrado quando eu vejo que abandonaram a wiki. Quando eu chego na wiki, aí chego no, sei lá, protagonista, aí tá lá, nome dele, o nome em kanji, primeiro capítulo que apareceu, personalidade, em branco. Ok. Abandonou esse projeto. Desistiu. Mas voltando para a pergunta do judeu, eu não consigo pensar. De cabeça não me ocorre nada que eu tenha gostado menos conforme ele foi ficando mais popular. Eu sei de gente aqui desse podcast que ficou muito sentido com o sucesso de Kimetsu no Yaiba. Eu vou deixar a pessoa se entregar, não vou falar nada. Olha, eu não ia levantar isso. Que desagradável. Você tirou do contexto o que aconteceu. Mas um exemplo, tipo, é um exemplo muito específico e é particular da história desse podcast. É que eu recomendei Necromancer um dia. E era só uma recomendação whatever. Tipo, eu achei ok, eu gostei do mangá e eu recomendei. E aí as pessoas começaram muito a ler e eu, não, gente, por que vocês estão lendo isso? Sabe? Foi um efeito meio contrário. Tipo, não tem que todo mundo tá lendo isso. Tinha que ser 5 pessoas que era pra estar lendo. E aí um monte de gente começou a mandar e-mail, me incomodou um pouco a popularidade dele. Olha, Mas era tão bom assim pra todo mundo ler. Eu vou aproveitar esse gancho que o Estranho mandou pra sacanear o Iso aqui, e não vou usar Kimetsu. Não é mas isso eu quero que eu tava falar. sacaneando, não. O Iso gosta mesmo do teu. Primeiro, isso não aconteceu porque Kimetsu ficou popular. Eu queria não tocar no assunto. Enfim, mas é só aproveitar porque o Estranho fez esse bait, mas tem outra questão. Quando a gente fala que eu gostar menos de coisas por elas ficarem populares, que a gente já gostava, talvez possa acontecer, talvez não. Mas acho que todo mundo aqui definitivamente passou a odiar mais coisas porque elas foram ficando populares. Ok, beleza. Isso eu acho que com certeza todo mundo passou. Algo que eu já tinha desgosto quando era desconhecido e quando ficou popular, meu desgosto explodiu. Uhum. Que é, por exemplo, um Black Clover pra mim. Vou dizer claramente isso. Eu não leio, eu nunca li Black Clover além de um capítulo, mas eu odeio ele e eu vou odiando gradativamente mais conforme ele vai sendo popular. Sim, pois é. Eu quero falar sobre odiar. Se eu puder só opinar sobre passar a gostar menos,
Eu acho que eu sinto isso com algumas obras, mas é porque quando eu tô parando pra pensar aqui agora, é mais porque... Não é porque ficou popular, mas é porque eu acho que as pessoas estão absorvendo a obra errada. Eu acho que isso acontece. sim. Isso super acontece. E especificamente com o mangá, né? Porque mangá e quadrinho no geral, é claro, a gente pensa meio que numa mídia intermediária, né? Entre o texto completo e o visual completo. E nesse aspecto a gente tá mais parecido com o texto, o livro, que mangá é uma obra que é muito adaptada, né? O mangá, alguns mangás, sei lá, são escritos só pra serem adaptados, parece, sabe? E tem uns mangás aí que ganham anime, eu acho o anime ruim, eu acho uma forma ruim de escrever a história, eu acho que tá estragando a história, um monte de coisas. E aí um monte de gente vai lá, curte o anime, e eu fico, não, cara, mas não faz isso com o meu mangá, sabe? Tipo, Dorohedoro tá saindo aí, e eu sei que as pessoas que só viram o anime de Dorohedoro estão curtindo o anime. O pessoal tá achando legalzão, porque ele é bem massa velho mesmo, o anime, mas pra mim Dorohedoro é mais do que isso. Eu acho que as pessoas estão tendo a experiência errada e eu fico frustrado com isso. É mais frustração, talvez, do que passar a gostar menos. E aí volta o que a gente falou sobre o agradar todo mundo, porque aí quanto mais gente começa a gostar de uma obra que não era pra agradar todo mundo, mas tá todo mundo gostando, você vê porque com uma parcela não tá entendendo nada. Ou a história tá se tornando mais diluída ali em algum nível. Mas realmente... Você vê muito isso que ou melhor, você não vê tanto, mas que faz muita piada do fã de One Piece que é pró-autoritarismo. Como se não fosse um mangá que é abertamente anti-autoritarismo. Mas aí, quando você pega um público gigante desse, obviamente é um público muito diverso, e se não era pra ser tão diverso é porque alguém ali tá sendo otário. Não, isso, anime também é uma mídia que tem um apelo mais popular no geral, né? É mais fácil de consumir e tudo mais. E aí, tipo... Eu acho que quando um mangá tem um anime e aí vira muito popular e aí você meio que reclama, pro resto parece que é tipo, você tá sendo hipster, você tá odiando porque só tá virando popular. E sei lá, talvez na minha própria cabeça eu confunda isso mesmo, mas no final não é exatamente isso. Eu sou da opinião completa, assim, sempre que sai um anime que eu não gosto de mangá, eu fico muito puto porque eu acho que vai sair um segundo anime, só que agora eles não vão cagar. Em vez de ser... Eu passei muitos anos que em vez de ficar sendo Fullmetal Alchemist só pra ser lido no mangá, eu fiquei só pensando, por que só não adaptam o mangá na próxima vez? Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Você continuou falando que era para as pessoas lerem o mangá. Mas eu tive outras críticas ao Brotherhood, só que agora eu tô com vergonha de pedir Brotherhood Z. Já foi 2 erros. Não sei. Mas, por exemplo, Blade of the Immortal eu defendi muito tempo que eu queria um segundo anime, porque eu odiei o primeiro, mas é meu mangá favorito, então eu queria ver ele ganhar um grande anime. E esse segundo anime que teve não foi bom também no final das contas. Eu não vi, porque saiu pra Amazon, aí eu não queria ter de baixar, de piratear, porque eu sou acomodado ao Crunchyroll, e aí eu não vi. Essa é uma característica muito específica, tipo, se a gente for pegar o espectro do hipsterismo, é muito específica pra experiência de leitura de mangás mesmo, né? Porque é uma mídia que o padrão dela é em algum ponto de popularidade ela virar anime. Então meio que a gente tem uma marca além do mangá, que diz o ponto em que ele tá ultrapassando o nível do desconhecido. Tipo, na hora que alguém fala assim, eu vou adaptar isso, você fala assim, não, ok, alguém tá de olho nisso aqui. Tem muita gente de olho nisso aqui, e tem um estúdio que vai gastar uma grana, porque sabe que isso vai dar retorno de alguma forma. Então, opa, pera aí, agora tá popular. A gente tem essa marca que é muito específica da mídia. Tem exceções, é claro, né? Tipo, sei lá, Eizouken, saiu a adaptação de Eizouken aí. Ninguém dava uma foda antes e o pessoal passou a se importar depois. Mas no geral, realmente, é tipo uma linha. São poucas as obras que... realmente, excelente ponto estranho. E livro não é exatamente assim, né? Tipo, alguns livros bem populares ganham adaptação, mas é comum, sei lá, livro, sei lá, que não era tão conhecido ganhar um filme, alguma coisa assim. Sim, super normal. E é até engraçado porque até modificou a minha relação com anime, porque eu tenho zero interesse por qualquer anime adaptado, mas tipo, eu não quero, tipo, quando saiu o anúncio de adaptação de Dorohedoro, todo mundo veio me avisar e, tipo, caraca, eu nem quero ver isso. Eu acabei vendo por curiosidade mórbida e eu não gostei mesmo. Eu só tenho meio que interesse por anime que é roteiro original
ou é feito pelo Yuasa? Sim. Tem uma coisa que a gente tá comentando nessa de animes que eu pensei aqui, que é uma outra variante muito específica que me frustra pessoalmente, que às vezes a adaptação é boa do anime de verdade, e isso vem com um problema específico, que é fazer com que eu quero que a pessoa leia o mangá, mas ela não vai ler o mangá, ela vai estar esperando uma segunda temporada do anime que pode nunca existir na vida. Uhum. Ela fica presa na mídia que eu gosto do anime. Tá lá a história, vai lá ler, porra. O Luke, ele tá tentando fazer parecer que ele tá falando de algo muito genérico. Ele tá falando especificamente com o Seiko no Kuni. É nisso que ele tá pensando. Super não, era Kaguya. Eu quero que as pessoas vão ler o mangá de Kaguya, elas viram a primeira temporada do anime. Mas Kaguya vai sair a segunda temporada. É você que é mais trago, que as pessoas são presas no anime, mas nunca vai sair a segunda temporada. Não, você que não vai ter outra temporada mesmo. E as pessoas deveriam ir pro anime. Sim, mas isso acontece muito, com muitas obras. E tipo, porra, tá lá o mangá, ele é bom. Você não precisa dessa mídia. Isso aí é o reverso hipster, né? Você quer trazer as pessoas pro mangá. Inclusive, na verdade, agora que eu pensei, o Iso passa isso comigo com o contrário, porque eu tô lendo a adaptação de mangá de Bakemonogatari. Ele quer que eu vá atrás. E você tá errado, né? Se você sabe que você tá errado nessa. Mas eu tô lendo mangá e eu não quero ir pro anime. Mas parando pra pensar, mais do que adaptação, meio que num amplo geral, esse hipsterismo do mangá se comunica bastante com o anime no geral, porque são essas mídias irmãs, né? E aí, tipo, eu vejo as pessoas, essa temporada de anime tá muito ruim. Porra, vai ler a Ono Flag, vai ler, tipo, tem uns mangás bons aí esperando que não tem adaptação. Vai ler essas obras maravilhosas aí. Vai ler, mas não vai muita gente, vai um de cada vez. Faz uma filinha aí, vem uns 5 de cada vez, aí tá bom. Talvez tenha um pouquinho de, sei lá, síndrome de tipo, vira-lata, de ser uma mídia que parece que é, sei lá, menos uma mídia consumida. Menos popular, é menos mainstream. Eu admito que eu fico um pouquinho... uma vertente do hipsterismo, que eu fico um pouquinho ofendido das pessoas que vêm pro mangá depois do anime. Aquela assim, o mangá tava aí o tempo todo. Sim. Tô aqui há 10 anos falando desse mangá e ninguém tá dando uma foda. Aí sai um animezinho, já quer vir ler? Porra, sai daqui. Eu acho que a pessoa pro mangá. Mas tem uma coisa que eu acho muito errada, que acontece principalmente com a adaptação de Shonen Jump, essas coisas. As pessoas meio que levam o mangá quase como, tipo, uma forma de pegar spoiler do que vai vir no anime, que vai ser, tipo, a coisa de verdade. A forma que elas vão ver essa obra de verdade. Tipo, o mangá só existe pra virar uma adaptação pra anime. Tipo, só existe pra... eu tenho que saber o que vai acontecer, né? Vamos só existe lá, pra ter mais conteúdo pra um dia fazer a animação, que é como eu quero ver essa história de verdade. Aí vai se fuder, né? Cara, bom, tem pelo menos mais uma extensão dessa conversa, que é se uma parte do hipsterismo aí, da síndrome do underground é gostar de coisas desconhecidas, o outro lado é justamente odiar coisa popular, né? E aí talvez é um pouquinho mais fácil, não sei se fácil, mas pelo menos mais direto e sei lá, essa é uma sensação que não é exclusiva ao hipster, por assim dizer, mas quando você não gosta de algo, quanto mais popular fica, mais você odeia aquilo, né? Aí tem a ver com o que Kimetsu fez, não é o que os estranhos já fizeram. Aí, conforme a história foi começando a me desagradar, os recordes começavam a bater e eu começava a falar, não, do que vocês estão falando? Eu acho que existe um pouco disso, eu não diria nem de odiar, mas com certeza pra quem lê mangás menos populares, tem um desdém. Eu acho que esse é o sentimento. Desdém com coisa popular. É aquela coisa de, tipo, Kimetsu. Tá todo mundo falando de Kimetsu, é falar... Kimetsu, sabe? Tipo, foda-se, sabe? E assim, embora Kimetsu mereça algum desprezo por ele ter tomado algumas decisões ruins no mangá, não deveria ser um critério, né? A gente, tipo, ver as pessoas gostando muito de alguma coisa e falar, não deve ser legal, sabe? Não vou nem me dignificar aí atrás, porque, obviamente, por ser popular, não é tão legal assim. Não, a gente já passou um bom tempo aqui conversando sobre que, tipo, lá, no final das contas, popularidade não é tão conectado com qualidade, obviamente, né? Mas, sei lá, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu tenho desdém por coisa popular. Eu quero contar uma história aqui, pode falar. Pessoal, de um anime que eu gostei muito. Aí eu comecei a pensar que, na verdade, ele era extremamente bosta. E eu passei 10 anos jogando extremamente bosta até um dia só lembrar de por que eu tinha gostado em primeiro lugar e pensar em quanto, na verdade, eu não tava puto com o fato de que ele é o maior senso comum do mundo, que é Dragon Ball.
E passou de uma paixão de infância pra isso é nível Saint Seiya, pra não, isso é legitimamente um mangá que eu... E esse vácuo de ódio no meio, acho que é diretamente direcionado ao fato de que é Dragon Ball, é Saint Seiya, é um dos 2 animes que todo mundo literalmente viu. Uhum. Eu vejo muitas pessoas passando com isso com Dragon Ball especificamente. Mas as pessoas, sei lá, parece que é uma curva enorme. É uma onda, na verdade, né? Tipo, no sentido, uma onda sem fim. Todo mundo, tipo, eventualmente gosta, odeia, gosta de novo. Ah, não, é genérico. Não, na verdade é genial. Eu acho que isso também explica muito o que acho que vocês tiveram essa discussão num podcast específico. Isso explica o que tá acontecendo com Naruto hoje em dia. Que teve esse revival. Agora que passou aí, a galera não tá mais puta porque era Naruto e era a coisa mais popular da época. Mas definitivamente eu vi já um fluxo muito grande de pessoas com carinho, né? Voltando com carinho pra Naruto, de ter dado essa volta em algum ponto, olhar agora pra Naruto e falar, afinal eu gostava mesmo, de alguma forma. Foi relevante e tem partes boas também. Eu vejo esse fluxo de volta. E eu acho que a gente já comentou aqui algumas vezes da ideia das ondas do hype, né? Quando a gente acha que uma obra é muito boa, todo mundo recomenda ela ao mesmo tempo. E aí, como todo mundo recomenda ela ao mesmo tempo, cria-se uma expectativa muito grande sobre ela. E aí a pessoa vai ler com uma expectativa alta demais, e aí não gosta, e um monte de gente faz isso ao mesmo tempo, e aí todo mundo comenta, não, na verdade não é nada demais. E aí alguém vai ler com essa mentalidade de não é nada demais, e na verdade não, isso aqui é muito bom. E sempre tem esse ciclo sem fim, de tipo, não é muito bom, é bom, não é muito bom. É exatamente como acontece. Eu digo isso justamente para falar que a popularidade de algo, no final das contas, afeta a nossa perspectiva sobre a obra, sabe? Não é não é um pecado, não é nada. Nem que seja só nesse nível de hype ou de percepção da opinião de todo mundo. Muda o que a gente, tipo, a forma com que a gente vai ler ela no geral, ou até com a nossa memória sobre ela, né? Não é hipsterismo necessariamente, ou sei lá, é isso. É um pouco. E aí eu acho que a pessoa vai com o pé atrás já pra ler, já vai desconfiado da popularidade, né? Acho que a popularidade ela traz uma desconfiança de que aquela história provavelmente abriu mão de alguma coisa. Pra ser tão popular assim, ela abriu mão de alguma coisa. Então, ou ela faz um fanservice barato, ou ela é muito genérica, ou ela é muito simplista, sabe? A gente fica desconfiado de que não, tem algum truque aí pra ele ter feito sucesso. Então, sim. Há um preconceito mesmo. E aí, obviamente, quando você vai com preconceito, qualquer mínima demonstração de alguma coisa errada, você já expande aquilo pra não, então deixa. Especialmente se confirma seu preconceito. Exatamente. Você fala, e eu falo isso porque eu sou injusto com muita hora. Baseado nisso, eu falo, eu acho que vai ser X. Aí todo mundo fala, não, juro, não vai ser X. Dá 1/5 de um X, eu já, que bosta. É exatamente tudo que eu projetei. Sabia que ia ser X mesmo. Tava certo desde o começo. Eu não sei, tipo, qual a minha conclusão em relação a isso. Acho que a conclusão que, obviamente, a popularidade de algo afeta como você vai ler aquela coisa, né? Mas isso é inevitável, até porque às vezes tem muita gente gostando da obra e falando muita bosta, e você pensa, meu Deus, se eles gostam disso e falam, porque deve ser uma merda. Exato, esse é um bom, esse é um excelente bom. Eu sou mais desse naipe, inclusive, independente do que estão falando. Se algo é muito popular, eu vou com a maior má vontade do mundo ler e, tipo, eu quero não gostar. Tem obras que eu vou ler porque eu quero não gostar e eu quero falar mal. Hunter x Hunter, todo mundo escutou o meu arco aqui com Hunter x Hunter, porque foi justamente isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho alguma confiança no conceito da unanimidade, assim, tipo, se todo mundo gostou, uma imensa enfiada do pé na jaca não dá pra ser. Não dá. Bom, eu acho que tem, todo mundo assim, tipo, se agradou todo mundo, então alguma coisa isso fez, porque não é tanta coisa que é péssimo e vende muito ao mesmo tempo, né? Tem coisa medíocre que vende muito, claro. Mas que é um completo desastre e é muito popular, é difícil. Sei lá, na minha lista... O que provavelmente mais tem é um pão com ovo ali. Sim. É um pão com ovo e tá fazendo sucesso. Então, a exceção tá nos Battle Shonen, porque aí eu acho que quanto mais queda de trem, maior a chance de sucesso na Natsu que o diga. Fairy Tail, Reborn, Bleach, não. Battle Shonen aí eu acho que não, mas qualquer outro gênero, assim,
um mangá de drama, ou um mangá mais histórico, não sei o que, acho. Se essas coisas conseguirem fazer tanto sucesso, um enorme erro não deve ser. Deve ter no máximo medíocre, no máximo genérico. Se eu for na minha lista aqui do mangá updates, as de obras completas pelo menos, as obras com 1, 1,5 e 2 são incrivelmente impopulares. Ninguém nunca ouviu falar delas. A única exceção acho que é Bleach, que eu dei 2, mas sei lá, provavelmente não. Provavelmente é um 3, sabe? Tem que chegar no 3, assim, pra aparecer as coisas que, tipo, são um pouquinho mais populares, tipo, sei lá, Sunken Rock, Beelzebub, Toriko. Assim, o mangá que eu mais odiei a leitura na minha vida, a minha pior nota no Mangá Updates, é um caso curioso, porque é um mangá que eu nunca ouvi falar, exceto por um círculo interno, que é a gente. Que foram vocês não no podcast, mas como amigos me recomendaram, que é do Butsu no Kuni. Mas Uau. foi. E eu jogo isso na cara de vocês até hoje, porque é o pior mangá. Veja bem. Ele não é É um. o pior mangá que você já leu na sua vida. É um pecado. Eu quero fazer uma pergunta pra finalizar, que eu acho que combina com esse assunto que a gente tá falando agora, mas é a perspectiva oposta. Vocês acham que algum dos mangás que vocês leem hoje ou leram no passado e vocês consideram muito bom tem um pouquinho de boa vontade aí e que se ele fosse popular exatamente igual, do jeito que ele é, mas se ele fosse popular, você provavelmente não ia gostar tanto dele, assim? Popular em que nível? Popular em ter anime aí passando, terceira temporada do anime rodando. Eu acho que não o quanto eu gosto do mangá exatamente, mas tipo, o quanto eu tô investido em vender o mangá pras pessoas, sabe? Tipo, Ok, Eu acho que o Luke trouxe um ponto excelente. O ato de você ter que explicar pra alguém que o mangá é excelente, ela devia ler, te faz gostar mais do mangá, porque te faz mais pensar mais nos pontos positivos dessa obra. Não, sim, sem dúvida. Tipo, tem mangás que eu gosto. Recomendar o mangá. Se bem que varia de cada. Recomendar mangá é uma outra conversa, né? Tipo, Sim. Enfim, mas tem mangás que eu gosto, solidamente gosto. Se ele fosse super popular, eu provavelmente ia continuar gostando. Mas eu não ia falar tanto assim do mangá, tipo, não ia ser um xodozinho especificamente. Ia ser só mais um mangá que eu gosto. Dando um exemplo meu aqui, que não é um mangá impopular, eu diria, porque ele é escancaradamente mainstream, mas ele é impopular no sentido de que ele é controverso. O número de pessoas que odeiam é pessoas que gostam. Que é Gantz. E exatamente. E eu não sei se meu carinho por Gantz ia ser tão grande se eu tivesse passado tanto tempo defendendo esse mangá na internet e que eu me obrigou a reler ele com tanto zelo, a achar tanto argumento de porque aquela cena na real foi boa. Que é um carinho que, se o mangá fosse mega popular, eu não ia prestar atenção nessas coisas. Se Gantz fosse Berserk, você não ia ser tão dedicado a Gantz assim. Não, porque eu não ia ter que reler esse mangá pra falar que não, na real. Pra mim, no final do dia ia depender do que levou ele à popularidade. Então, por exemplo, se amanhã eu acordasse e, sei lá, de repente todo mundo resolveu dar um monte de prêmio pro mangá de Yotsubato, que é relativamente popular, mas elevasse ele pra outro nível e, tipo, não tivesse adaptação, e aí virasse, tipo, um dos quadrinhos mais populares de todos os tempos, eu ia ter o mesmo carinho que eu tenho hoje em dia por Yotsubato. Eu amo esse mangá, eu acho que ele ia continuar sendo excelente. Eu tomei um susto porque eu achei que você ia falar o contrário, eu já tava pronto pra brigar aqui. Não, mas tipo, se amanhã eu acordasse e teve um anime de Yotsubato que fez ele virar popular, eu gosto de Yotsubato porque ele é uma obra feita tão especificamente pro quadrinho, sabe? Pra mídia que ele é. Ele eleva a mídia de quadrinho, Yotsubato, pra mim. Então, tipo, se de repente ficou muito popular por causa do anime, tipo, eu ia continuar gostando, porque é um mangá muito bom. Mas toda vez que eu elogiasse, eu ia ter que falar mal do anime. Eu não ia conseguir viver sem, tipo... Não, mas eu ia virar full hipster chato de Yotsubato. Yotsubato eu ia super isso. Eu ia fazer campanha contra o anime. Mas acho que nunca vai acontecer porque o autor concorda com a gente. Ele não quer um anime de Yotsubato. O autor, inclusive, concorda. Ele não quer uma adaptação desse mangá. Eu vou pegar um exemplo que todo mundo aqui consegue opinar sobre. Mas eu acho que Chainsaw Man estava a uma popularidade de eu ir com mais desgosto pra ler. Sim. Sim, nossa. Porque, tipo, o começo ali, ele não é um começo tão interessante, ele demora um pouquinho pra ele mostrar que veio. E eu acho que se ele tivesse sido muito popular e eu tivesse pegado esse começo com ele muito popular, eu ia falar assim,
É Jump, né? É Jump. E aí ela larga a mão. Olha, acho que Chainsaw Man é um mangá que eu fui extremamente na má vontade nos primeiros 10 capítulos, assim. E aí, Chainsaw Man teve sorte que já era uma época que eu me forçava a acompanhar mangá ruim só pra não dropar. Porque eu pegava os capítulos e falava, nossa, que grande merda esse mangá. Demorou muito pra eu... Olha só. Virar a chave. Eu fui com muita disposição pra ler, porque o que me convenceu a ler foi um post de um cara que eu sigo no Twitter americano, que ele posta de vez em quando página de mangá. Ele postou umas páginas muito boas de Chainsaw Man. E aí eu não sei se vocês lembram, eu fui lá no nosso chat no Telegram e falei assim, galera, olha essas imagens aqui de Chainsaw Man, vocês estão lendo aí, vocês nunca me falaram disso? Aí todo mundo foi, que ok. Uhum. Porque isso aí foi justamente antes da época de clicar na gente. Ainda não tinha virado a parte que a gente tava. Sim, não, tipo, eu falei ok, o Iso já falou, não, isso é uma merda estranho. Eu tava odiando esse mangá. E hoje eu gosto, pra ver com má vontade não é tudo. Aí eu fui super na mesma pegada de quando eu vi Koku no Hito pela primeira vez. Que tipo, não, essas páginas são muito boas, tem que ter uma justificativa pra essas páginas serem muito boas. E no caso de Koku no Hito era verdade, e no Chainsaw Man acabou sendo verdade em algum ponto. E aí quando teve... E aí eu lembro que foi algum capítulo muito específico que clicou pra todo mundo, assim. Que é quando ele tem uma virada muito boa ali nos primeiros 20 capítulos. Que eu tava começando a ler e aí saiu esse capítulo na semana e todo mundo... Uou, Chainsaw Man, que porra é essa? E aí até me animou a chegar junto e... Eu acho que se já tivesse todo mundo no hype desde o começo, talvez minha boa vontade tivesse sido menor. Mas Chainsaw Man tá num risco... Eu não parar de gostar dele, mas é porque Chainsaw Man tá num risco de entrar numa popularidade problemática. Ah, não. Chainsaw Man vai virar um anime que vai me afetar. Que é o que eu tava falando alguns minutos atrás. Eu acho que vai afetar diretamente se for um mangá popular no público errado. Porque eu acho que tem uma chance razoável. Já tá acontecendo. Já tá acontecendo, porque tipo, o que vai acontecer com Chainsaw Man é que ele tem o risco de virar Rick and Morty, que é tipo, um desenho que eu amo, mas eu não consigo gostar mais dele do jeito que eu gostava, porque eu cansei de defender. Eu ainda consigo, eu só não converso sobre Rick and Morty. Eu não converso. Com ele na internet. Não, tipo, eu não converso com ele na internet, mas sei lá, tirou um pouquinho pra mim do quanto eu gostava de Rick and Morty, ele ganhou a popularidade que ganhou. Eu acho que isso é inegável, porque não dá mais pra defender. E Chainsaw Man, eu ainda tô defendendo ele online. Mas Rick and Morty, depois que ganhar um anime e virar muito... eu não sei lá, mangá de reacionário, quando virar um Pepe the Frog dos mangás, eu não sei se eu vou defender. É que Rick and Morty aí volta no começo dessa conversa. Eu não consigo fazer isso porque esse desenho é meu. Eu descobri ele. Eu baixei na internet na madrugada que saiu o primeiro capítulo, porque eu tava hypando, porque eu conheci o autor. Porque eu sabia do histórico dele de comédia. Então, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, cara, todo mundo tem que parar a vida e ver Rick and Morty. E se ele estourou popularidade hoje, foda-se. Esse desenho é meu. Vocês chegaram depois. Vocês não vão me expulsar da minha casa. Sim. Mas a dificuldade de falar abertamente de, tipo, Rick and Morty tira um pouquinho dele pra mim, eu acho. É chato, né? Deve ser. É chato, pelo menos, eu não sei. Sim, é chato ter que falar pra alguém, eu gosto de Rick and Morty, mas... É chato, eu me sinto sujo, tendo que justificar, eu sou um fã, mas eu não sou um daqueles caras. Eu sou outro cara. Inclusive, como uma pessoa que tinha interesse em Rick and Morty, e tipo, até tem hoje, mas nunca viu de verdade, é desanimador pensar em começar a ver hoje em dia. Por mais que eu ainda acredite que vai ser bom. Não dá motivação pra ver. E Chainsaw Man tem o risco de ficar assim. Vai ser interessante ver o que vai acontecer com essa obra. Quando inevitavelmente chegar o anime, vamos ter que revisitar essa opinião. Fica essa cápsula do tempo aí pra gente viver um momento em que Chainsaw Man ainda é um mangá de hipster, né? No momento. É muito bom. Muito bom. Imagina se tivesse algum podcast aí atrás que a gente falando de que Kimetsu no Yaiba é mangá de hipster. Imagina se tivesse um podcast que a gente falando que Chainsaw Man ia ser cancelado. Bom, que tinha cheiro de cancelamento, né? Ninguém nunca falou isso. Nunca. Nesse podcast, nunca. Jamais. Não é possível. E aqui é outro ponto, o cheiro de cancelamento. É sempre só que a gente olha o mangá e fala, isso aí vai durar bastante, é porque ele é ruim.
pra pegar o primeiro capítulo e falar: ninguém vai cortar o barato desses caras, é porque tá ruim. É uma lição que você aprende lendo Shonen. Odiei, vai ter 200 capítulos. Leitura de e-mails, judeu. Leitura de e-mails estranhos do Mangá ao Quadrado de número 258, Você Mangás e Escapismo. Os comentários desta leitura de e-mails chegam no alquadra.do ou no e-mail contato@alquadra.do. Exatamente, vamos lá para nosso agendamento de futuros programas. Sim. A gente sempre comenta que o Reenquadrado no momento é de Dororedoro, estamos indo para o programa dos volumes 13 ao 16. Sim. Então, se você não está inteirado ainda por Dororedoro, dá tempo de correr atrás e ouvir tudo com a gente. Correto. Temos também agendado para o Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast sobre quadrinhos nacionais, que é já na próxima semana, 2 programas de 2 quadrinhos mais curtos, que um deles é o Entre Espaço e o outro é o Hologramas. Ambos os quadrinhos estão disponíveis para você ler online, então não tem desculpa, você não pode conhecer esses quadrinhos e participar desse programa, se você nunca tinha ouvido, porque a gente está falando de coisa que você não leu, agora você pode ler e ouvir como é essa dinâmica do podcast na semana que vem. Maravilha. E por fim, Judeu, a gente não tá fazendo isso já há algum tempo, mas é bom retomar esse costume, que é de avisar de futuros enquadrados que queremos fazer, né? Que é aqueles programas que a gente fala de um mangá por completo, com spoilers, tudo liberado. É isso aí, pra galera ficar atenta e também pra gente se obrigar a fazer esses podcasts. Exatamente. Os próximos enquadrados que nós temos em mira, sem data definida ainda, mas fiquem atentos pro programa de Blame, do Tsutomu Nihei. Tsutomu Nihei, que já saiu no Brasil, 10 voluminhos, e o mangá Kakukaku Shikajika. Uau! Da autora Akiko Higashimura, que é a mesma mulher que fez Princess Jellyfish. Foi vendido pra gente esse mangá como algo que ia ser legal comentar por um dos nossos participantes. Nenhum de nós dois aqui lemos, né? Eu acho que esse aí parece mangá xodó do Luke. Exato, e do Bocha também. Okay, e eles nos convenceram a falar desse cara, então no futuro vai ter. Não sei, nós sabemos quando vai ser, qual dos dois, mas os dois são compromisso agora. Tá firmado aqui o compromisso. Vamos lá para a Associação Slowpoke Pot, então, que é pessoas comentando do que elas lerem, dos mangás que elas leram, e a gente recomendou, e expectativas do programa. Começando com o Felipe Farias, que agradece a recomendação de Musou Telepathy, como deveria de fazer, Felipe Farias. Está agradecido. O Jonathan Oliveira está relendo Hunter x Hunter e ouvindo o Reenquadrado sobre. Ok, também. E Pedro Henrique, que é relativamente novo no podcast, pede um quadro falando de revistas diferentes, tipo Young Jump, Square e Shonen Sunday, e quais títulos recomendamos. Esse tipo de programa a gente não costuma fazer. Ele já foi parte do quadro, foi um quadro do Tocast lá atrás, o quadro Antologias. Que não deve existir, sei lá, desde 2010, sei lá, não sei quando. Para menos, então é algo que ficou no passado. Eu não acho que combina muito com a dinâmica do mangá ao quadrado. Eu nem tenho informação pra gravar um quadro desse hoje em dia. Eu já não sei o que tá saindo na Young Jump, eu não tenho a mínima ideia. Sei lá, eu devo ler muita coisa da Young Jump, se eu sei, tipo, mas eu não sei quais delas são da Young Jump, eu não tenho a mínima ideia. Acho que você vai reconhecer vários nomes também. Bem capaz. Não vamos saber opinar por muitos deles. Mas enfim, não é o tipo de programa que a gente faz, mas quem sabe um dia a gente faz um programa de algo relativo a revistas. Vamos ver. Pouco provável. Vamos lá para comentários que são relativos ao último programa, então, sobre Você Mangás e Escapismo, como é o caso do comentário do Yuri, que relatou que ele especificamente está se sentindo muito próximo da realidade de Dead Demons The Destruction, que a gente comentou no podcast, que ele está dizendo que mora numa cidade pequena, onde a quarentena está sendo flexibilizada, e as pessoas estão voltando às ruas em massa, como se nada estivesse acontecendo, de forma muito parecida com o que o mangá relata.
Eu relatei no podcast que eu senti que essa visão de DDD era muito mais cínica do que a realidade. Mas a verdade, tipo, parando pra pensar, talvez é um pouquinho, varia conforme o meu humor, o dia, sabe? Tem dias que eu olho a notícia e penso, o Asano acertou em cheia. E tem dias que eu, não é tão horrível assim. Não é tudo isso. Ok. E por último aqui a gente tem o comentário do Emones, que ele abriu o peito nos comentários ali, fez um relato bem detalhado sobre a situação bem complicada que toda essa crise mundial colocou ele que estava no processo de mudar de país, ia morar em outro país e, tipo, fudeu completamente a vida dele ali. Ele fala que o nosso podcast foi o primeiro que ele conseguiu escutar depois de, tipo, um bom tempo com a cabeça bem bagunçada e voltando ao foco. O nosso podcast foi o primeiro que ele escutou. Fiquei feliz, mas, sei lá, um pouco preocupado, pra não dizer, sei lá, culpado. Mano, o cara tava começando a botar as coisas na cabeça e aí vem a gente e bagunçou tudo. Não, a gente ajudou ele a dar esse passo. Tomara, assim, espero. Espero que sim. Eu mantenho que é importante vocalizar o que você tá sentindo. Eu senti que durante o próprio podcast eu tava meio que, sei lá porque a gente tá gravando isso. Eu literalmente falei isso durante o podcast em um momento. Sei. Mas me ajudou, eu acho, que no final das contas. Você tá de prova que eu comecei a maratonar muito mangá depois desse podcast. Tipo, um monte aí. Eu podia fazer um Slowpoke Report meu, inclusive. Agora. Faz tempo que a gente não faz Slowpoke Report próprios e eu sei que você tem um. Eu tenho 3 no mínimo. Eu maratonei 3 mangás que a gente recomendou aqui. Dungeon Mesh, excelente Dungeon Mesh. Por que as pessoas não falam mais desse mangá? É muito bom, cara. É muito bom. Talentless Nana. O Dungeon Mesh foi recomendado pelo Rubio há muito tempo atrás. Eu fiquei com raiva dele, que ele recomendou esse mangá, porque era isso que eu ia recomendar hoje se ele não tivesse roubado. Talentless Nana, que você recomendou no programa passado, né? No último mangá ao quadrado, eu achei legalzinho. Comentando com vocês, eu me empolguei mais do que a minha memória de fato desse mangá. Porque você e o Isa se empolgaram muito com esse mangá. E eu gostei de conversar sobre ele com vocês, porque ele de fato, ele é bem ousado no final das contas, mas sei lá, quando eu paro pra pensar muito ele nele, nem okay. tanto. Ok. E o To You The Immortal, que acho que é a recomendação sua bem antiga e, tipo, é provavelmente uma das melhores coisas que eu li em muito tempo. É muito bom mesmo. É da mesma autora de Koe no Katachi. E, tipo, ela foi pra um caminho completamente diferente do que ela tava fazendo antes. Tipo, você ainda sente o espírito da autora na obra, é claro, mas um mangá que em momentos é tipo um Battle Shonen da vida, ou outros momentos é um um famoso seinen psicológico, né? Super diferente, super instigante, muito bom. Eu realmente recomendo aqui com muita força, tanto Dungeon Mesh, que eu não esperava nada e acabou sendo bem interessante, quanto To You The Immortal, que é excepcional, não tem nem outra coisa pra falar. Muito bem, então vamos lá, Judeu. Você tem alguns repórter seu pra fazer? Não tô lendo. Ainda tô lendo Eden, quando eu terminar eu faço. Ok, beleza. Chegamos aqui então ao final do podcast Estranho, e há muito tempo que o final desse podcast tá em vago, né? A gente termina esse podcast pensando, e aí? A parte da leitura de e-mails, né? Depois tem a recomendação. Tá certo. Porque sempre tinha alguma coisa pra fazer no final da leitura de e-mails. Uma época a gente tinha o negócio dos números. Falava sobre o que lia, o que estava assistindo fora do mangá. E eventualmente ficou sem nada. E eu sugeri pra você aqui do nada, eu montei um quiz sobre curiosidades do mangá ao quadrado. São perguntas que eu vou fazer pra você e o ouvinte vai tentar responder na cabeça dele. Se bem que eu acho que o ouvinte, ele, sei lá, se você não tá no meio de um lugar com muita gente, tinha que falar em voz alta a resposta dele. Porque, tipo, se você... Pra não roubar. Porque se você só pensa e aí depois não foi a resposta que você pensou, você consegue se enganar. Não, mas eu pensei nisso aqui, na verdade. Não. Só vale se você... Pode, tipo, sei lá, só mover os lábios em silêncio. Aí tá valendo. Justo. Vamos lá. Então vamos lá, tem um quiz aqui, algumas perguntas relativas ao podcast que eu acho que é meio vergonhoso se você não souber responder, beleza?
São perguntas de sim ou não ou de... Tem algumas que são sim ou não e algumas é de direto, que nem a primeira aqui. Vamos lá. Essa é fácil, uma fácil pra começar. Vamos lá. Em que mês o Mangá ao Quadrado faz aniversário? Junho ou julho? Eu acho que é julho. Ok, é é julho. É julho. Eu lembro Quase. em todos os Quase. meses, menos em julho. Eu também, sempre que chega julho, nossa, é verdade. Já era tarde demais, porque é tipo comecinho de julho, eu acho. Ok. Eu acho que ninguém vai saber, porque a gente não faz nada em julho, nunca. Não faz, nunca. Não é aniversário, nunca. Qual desses mangás ao quadrados não existe? Opção A, o papel da arte. Opção B, arte versus enredo. Opção C, preço da arte. Opção D, os limites da arte. Opção E, arte e público. O preço da arte, acho que não tem esse nome. A gente tem um que acho que é pagando pela arte. Acertou. É isso? É isso mesmo. Eu achei que era pegadinha. O preço da arte não existe, todos os restos existem. existem. Usa muito a palavra arte. Eu acho que só não perde pra palavra mangás. Bom, é difícil mesmo. Qual foi o segundo convidado da história do podcast? Segundo convidado, eu vou lembrar. O primeiro foi o Kitsune. Ok. No programa Otakus, entre aspas. Parabéns. O segundo foi o Urso, acho que foi o Urso, não foi? Foi o Urso. Caraca, tá acertando todos. É porque foi muito tempo entre eles. Não, entre eles eu acho que foi perto. Um pouquinho, era tipo 5 episódios entre um e outro. Mas o seguinte demorou muito. E eu acho que Sabe deve ter sido o Kitsune de novo, eu não lembro. Não, é o Rubio. É o Rubio? É o Rubio, o terceiro é o Rubio. Foi no de Hentai? Não, Hentai foi muito depois. Mas ok, beleza. Eu lembro menos. Ai, que é sacanagem, mas eu lembro menos pelo Urso. Eu lembro mais porque ele recomendou Black Hole. Que foi o único quadrinho recomendado por muito tempo. Que quebrou por muito tempo o ciclo ali de recomendação. E aí eu lembro disso. Qual desses é uma recomendação do ouvinte? Daquela sessão que a gente tinha que as pessoas mandavam áudios. Clássico. Opção A, It's Not My Fault That I'm Not Popular. Opção B, Planetis. Opção C, Game Pés Descalços. Opção D, Gourmet. Opção E, Kongo Bancho. Então calma lá, vamos por partes. O It's Not My Fault That I'm Not Popular foi você. Ok. O Gourmet fui eu, quase certeza que fui eu. Não, fui eu que recomendei, que eu tinha comprado em alguma festa cômica. O Kongo Bancho é Nintakun, com certeza. É coisa de Nintakun isso. Mas foi recomendação de ouvinte ele mandou? Não. É que eu tenho quase certeza de lembrar de gravação de Planetes. Mas eu acho que foi alguém que recomendou Planetes ou foi uns... Eu vou de Planetes. Ok, é de Planetes mesmo. Foi a primeira recomendação de ouvintes, foi Planetes. Eu lembro que foi... Eu lembro que Kongo Bancho foi o Nintakun. Só que eu não lembrava se ele tinha mandado pra gente o áudio, porque teve uma galera que participou de podcast com a gente, mas que mandou áudio. Teve não, sim. Não eu achei que você ia cair nessa. Essa era a pegadinha. É, porque você nem deve ter lido Kongo Bancho e eu não recomendaria Kongo Bancho. Ok. Eu não pensei por esse viés, não. Tô indo bem, hein? Tô indo bem. Tô acertando todos até agora. Teve 3 mangagrafias gravadas no Table of Cast. Isso aí eu vou lembrar. Consegue falar todas? Eu acho que sim. Gravadas no Table of Cast. Sim. Foi Junji Ito, o primeiro, com um áudio péssimo, mas um programa muito completo. Nihei, que foi a primeira participação sua. Ok. E acho que Finio Asano foi lá. Pô, tá fácil demais isso. Esse quiz não tá valendo a pena, não. Você acha que eu não manjo do meu próprio podcast? Ok. Eu não sei se eu teria acertado tudo isso, não. Vamos lá, então. Em que ano foi gravado o último Mangá ao Quadrado semanal? Tinha um Mangá ao Quadrado semanal? Caralho. Vamos pensar. Tinha um Mangá ao Quadrado semanal, ele foi antes do 100. Isso eu tenho certeza. Do Mangá ao Quadrado 100. Foi provavelmente na época que a gente tava juntando os blogs. Eu acho que a gente juntou os blogs 2016. Não, acho que é 2017. Foi 2017? Foi 2014. 14? Uhum. Caralho!
Caralho, faz muito tempo. Faz muito tempo, cara. 6 anos atrás. Caralho, 6 anos atrás tava acabando o Farmland Saga ainda. Foi nessa época que a gente gravou o último. Foi no Naruto, One Piece, Assassination Classroom. A gente ainda comentou no semanal. É que o semanal ele foi tendo uma morte lenta e dolorosa, né? Foi sim. Ele foi, às vezes não tinha, aí quando tinha a gente fazia de mangá que ninguém lia. Não, teve Koe no Katashi no mangá do Quadrado Semanal. A gente foi freestyle no finalzinho dele, até perceber que já não tava fazendo sentido. E já era demais também. Já foi. O Vira e Mexe pedem pra voltar, mas... Não vai acontecer. Não vai voltar, não vai acontecer. Não. Eu te fiz errar uma, já tá mais do que o suficiente. Eu tenho mais uma, então, aqui. Então vamos lá. Tem uma última. Em qual episódio foi usada na capa pela primeira vez o logo oficial do Ao Quadrado? Não foi muito longe, não. Eu tenho múltipla escolha aqui. É o 31 de Nijigahara Holograph, é o 60 de Anara Sumanara, 84 Primeiro Torneio das Trevas, ou 102 Spoilers. Nossa, eu já ia falar totalmente errado, porque... Você ia jogar lá pra frente, é? Não, eu ia jogar no começo, eu esqueci que o Ao Quadrado como conceito e como logo não existia. É que eu tava pensando quando eu tinha aquele que era o Mzinho com dois meio japonês assim na ponta. É aí que acontece. Esse aí foi logo no começo, acho que esse foi 4 ou 5. Agora, qual foi o com Ao Quadrado? Repete aí as opções. 31 Nijigahara Holograph, 60 Anara Sumanara, 84 Primeiro Torneio das Trevas ou 102 Spoilers. 84. Acertou. Que eu acho que... Eu lembro que foi um período muito específico, que foi quando a gente tava unindo o bloco e a gente tava caminhando pro 100. Aí eu lembro que até tinha umas capas meio diferentonas, aí tinha o da pirataria, eu acho que 85 deve ter sido pirataria. 85. Por aí mesmo, por aí. Eu lembro da existência dessas capas. Mandou bem, acertou todos menos uma. Okay. Bom, muito bom, acho que eu mereci um prêmio. Eu não sei se vai repetir isso de novo, gostei de fazer esse quiz. Não muito gostei tanto de perguntar no final das contas, você acertou muito fácil. Eu devia fazer alguns quizzes aqui. Eu vou avaliar pra trazer um quiz no futuro, mas eu acho que também deixamos aberto sugestões, pessoas que querem alguma brincadeira assim, alguma interação. Se vocês tiverem sugestão, vocês querem mandar o quiz pra gente. Qual sentido? Não, mas manda sem a resposta. Vai funcionar. Ok, beleza. Não sei como funcionaria. Não sei também. Vamos avaliar isso. Da semana é minha, estranho. É sua, Judeu. Manda bala, estou curioso. Essa recomendação dessa semana é um que estava guardado no fundo do meu baú aqui tem um tempinho já, um bom tempinho na verdade. E eu nunca recomendei porque eu só tinha lido os 2 primeiros capítulos e tipo, ok, eu sei que isso aqui é bom, mas sei lá, eu poderia ter recomendado só lido os 2 primeiros capítulos, mas eu queria ler mais do que isso pra poder recomendar. E eu fiquei muito feliz que eu, de fato, cheguei nos atuais pra recomendar esse mangá, porque tipo, ele só melhora. É muito impressionante, cara. O mangá que eu tô falando é ganhador desse ano do Mangá Taisho, que é o Blue Period. Tá golpeando o Luke pelas costas. Não, demorou demais. Ele teve oportunidades. Blue Period é escrito por Tsubasa Yamaguchi. Não, o primeiro mangá dela, não, mas o primeiro é de 2015, nada muito excepcional até agora. E o de 2016 eu recomendei uns programas atrás, que é Ela e Seu Gato. Nossa, eu não lembro disso, não. Ok, esse é o mangá que você recomendou, tá certo. Uau, ok, beleza. Então, já tá virando queridinha desse programa aqui. Já são 2, já. Blue Period
a premissa é simples. Esse cara, Yataro Yaguchi, ele vai bem na escola, ele tem uma vibe meio de delinquente, mas ele é um bom estudante. E um dia, passando numa sala de aula ali de pintura, ele vê um quadro que absolutamente deixa ele muito emocionado. Tipo, vira a cabeça dele de ponta cabeça. Vira a cabeça dele de ponta cabeça. Não, tudo bem. E ele, por mais motivos do que isso, o mangá é bem complexo, ele resolve que ele quer estudar arte. Ele quer ser um artista, ele quer pintar pinturas. É isso que ele quer fazer da vida até como carreira. É isso. Essa é a premissa. É simples. A minha recomendação, eu vou levar bastante esse mangá, mas é porque esse é o sentimento que eu tive lendo ele. Esse mangá me lembrou muito Kokou no Hito. Ele não é Kokou no Hito da pintura, não é isso que ele é. Mas tem um sentimento específico que eu sei que todo mundo que leu Kokou no Hito, quase todo mundo tem, que é de ler esse mangá sobre montanhismo. E tipo, você fica com muita vontade de virar montanhista, te enche o peito quase, sabe? Tipo, de emoção, de tipo, caralho, eu quero porra, eu quero fazer alpinismo, eu quero fazer alguma coisa. Só que ao mesmo tempo é quase deprimente, porque você sabe que, ok, eu não vou ser alpinista do dia pra noite, não vai acontecer. Uhum. E aí, por causa disso, vem até tipo um senso de inspiração nesses personagens. Blue Period me passou exatamente a mesma sensação. Essa sensação especificamente de tipo, você lê esse mangá sobre esse garoto querendo ser artista, você fica te enche por completo de vontade de sair por aí, tipo, vou arrancar o meu caderno aqui e começar a desenhar. Essa vontade que sempre estava no fundo e eu só não sabia, ou até sabia, mas estava reprimindo. Isso aqui, tipo, logo em seguida você fica, ok, eu não peguei. E eu não comecei a desenhar porra nenhuma. Mas por causa disso vem esse apreço enorme pelo que esses personagens dessa história estão fazendo, sabe? Uhum. O Period é sobre isso. É sobre pessoas fazendo arte, e por causa disso ele acaba sendo meio que sobre tudo. Tipo, a gente comenta aqui tanto sobre arte, a gente vê programas tentando explicar, tipo, o que é arte, afinal de contas, literalmente sobre isso, o que é mangá, o que é arte. E meio que a conclusão é que arte é tudo que as pessoas falam que é arte. E é meio que por causa disso que Blue Period acaba sendo sobre tudo. Tipo, eu quero dizer, assim como o Kokou no Hito, Blue Period é absurdamente didático em algum nível, sabe? Que nem Kokou no Hito tinha todo aquele apreço nos detalhes de montanhismo, era tudo muito, tipo, tinha tudo certinho ali, você via tudo acontecendo. Blue Period é sobre arte, cara, e tem muito sobre, desde técnicas e cores, até história mesmo e conceitos. Só que é tudo sempre ligado a algum sentimento, sabe? Então, tem um momento ali muito que eu adoro, sabe? Que é o protagonista tentando desenhar conceitos, e aí ele tenta, tipo, achar qual é o conceito pra ele do que significa ter laços, sabe? Ter companheiros. Que curiosamente é um conceito tão amplamente explorado em mangá, né? Ele meio que redescobre isso por meio de uso de novos equipamentos de pintura, sabe? Novas formas de desenhar, fazendo com que ele redescubra o que é ter laços para ele. A didática do mangá tá muito bem entrelaçada com as temáticas que ele tenta levantar, e as temáticas são absurdas, é sobre tudo. É um coming of age, é sobre síndrome de como é que é o nome? Impostor? Síndrome de impostor, é sobre isso. É sobre identidade, desde identidade de gênero, identidade sexual, inclusive, até, tipo, você como pessoa que quer viver, é sobre muito, mas ele, de alguma forma, você lê esse mangá e ele não tá abraçando demais. Ele faz o que ele quer fazer ali, porque a arte é sobre isso mesmo. Eu amei Blue Period, cara. Eu teve uns momentos que eu chorei com essa história. Os personagens, eles são bem diferentes. Eu não sei, alguns não são tão humanos quase, sabe? Mas eles são bem complexos. E o protagonista, no final das contas, acaba sendo mais identificável, sabe? Você olha pra ele, ok, esse cara é uma pessoa normal e é gostoso acompanhar ele. Beleza, cara, faz sentido. Esse é um mangá que tá no meu radar há um tempo, por incessantes recomendações do Lucas, que gosta bastante. Mas também por ele ter ganhado o Mangá Taisho. E aí já dá claro. aquele alerta
ok, temos qualidade aí, né? Temos alguma coisa interessante aí. Tipo, eu tô elogiando muito, ele foi o ganhador do prêmio, provavelmente o prêmio mais bem quisto entre os prêmios de mangá. Mas eu tô forçando a barra nele, porque eu achei ele tão bom assim mesmo. E, tipo, desculpa se eu tô jogando um hype lá pra cima, mas é porque eu quero que as pessoas leiam mesmo. E eu acho que você não vai se decepcionar mesmo com um hype alto, porque pra mim, pelo menos, ele acabou sendo tão bom assim mesmo. Não, muito bom. Boa recomendação. Eu acho que tem cara de mangá ao quadrado essa recomendação. Sem dúvida. Vale a pena. Vai entrar no meu radar. Eu vou ler em algum ponto, não sei quando, mas. Você vai ler esse mangá eventualmente, com certeza. Nem que seja só quando terminar. Beleza, então. Fica aqui a recomendação de Blue Period. Cuidado na hora de pesquisar. A gente clica no link do post, porque tem mais de um Blue Period aí existente. E um deles não é nada a ver com isso. É o Blue Period do Picasso, né? Que inclusive é sobre o que o mangá é. Tá bem. Só resta dizer então. Até semana que vem.